Oi, pessoal. Hoje eu vou ensinar um jeito de vocês brincarem com o nome das crianças, que é bem importante eles estabilizarem como que o primeiro nome deles é escrito. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa. Nessa fase que a criança tá da pré-escola, ela precisa reconhecer o nome com letras maiúsculas. O que são letras maiúsculas? São, por exemplo, essas daqui, olha, que eu achei num catálogo, numa revista, tá? São essas letras aqui. Diferente, por exemplo, dessas letras que imitam a letra cursiva, tá? Ou que são maiúsculas. Olha, mesmo V que ele tá maiúsculo, mas ele tem esse rabinho aqui imitando uma letra cursiva, né? Então, o que a gente tem que entender que a criança nessa fase, ela precisa conhecer as letras maiúsculas desse tipo aqui, tá? Eu tenho aqui alguns catálogos de lingerie, enfim, outros catálogos que eu pedi para revendedoras que vendem esses produtos e elas me deram catálogos antigos que podem ser recortados. O que eu vou falar para vocês? Procurem também esse tipo de material que pode ser recortado. Nunca recorte livros de literatura, nenhum tipo de livro, tá? Mesmo que seja livro didático velho, usado, o ideal é não recortar livros. A gente recorta panfleto de mercado, a gente recorta jornal, revista velha, esse tipo de catálogo, mas nunca livros, tá? Se você não tiver nada, nadinha para recortar letras, não tem problema nenhum, você vai poder desenhar as letras ou a própria criança. A brincadeira é bem simples, é só para a criança aprender a montar o seu nome da forma correta, ou seja, estabilizar a forma como ele é escrito, tá? Pode ser feito a partir dos 3 anos, tranquilamente até os 5, porque mesmo com 5 anos a gente ainda tem criança que tem dificuldade de conhecer o próprio nome. Então, isso é um exercício, mas que vocês vão ver, vai ser transformado numa brincadeira bem legal. Bom, vamos lá. Além das revistas, ou uma canetinha, ou qualquer coisa que escreva, se não tiver revistas, eu vou precisar de tesoura sem ponta. Se você não tiver tesoura sem ponta em casa, para a própria criança recortar, pode usar uma tesoura normal, um estilete, mas aí quem vai fazer é você, o adulto, tá? Não deixa a criança mexer com estilete nem com tesoura de ponta, pelo amor de Deus. Uma régua, mas se não tiver também, você vai ver que é facinho de fazer sem ela. Um pedaço de papel cartão, que é aquele papel um pouquinho mais duro, ou qualquer papel que você tiver em casa, cartolina, sulfite, color set, qualquer pedacinho de papel, é pouquinha coisa que vai usar, ou caixinha de remédio, ou caixa de sapato, tá? Alguma coisa que seja de um papelão não tão grosso. A gente não pode fazer com papelão muito grosso, por quê? Porque senão não vai caber aqui na caixinha de fósforo. A brincadeira toda vai se dar aqui, ó, na caixinha de fósforo, tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, se eu não tiver uma caixinha de fósforo vazia, eu pego uma cheia e esvazio fósforos longe da caixinha quando você estiver brincando com a criança, né? Não pode deixar as duas coisas juntas, porque a criança é curiosa, ela vai querer mexer e é muito perigoso. Então, caixinha de fósforo vazia. Se quiser tirar esse rótulo, pode tirar. Depois a criança vai enfeitar a caixinha com o que ela tiver. Se você tiver aqueles brilhinhos, se quiser recortar revistas, pedacinho de revista, figura de revista, se tiver colante, às vezes que vem no caderninho, para a criança colar, cada criança vai enfeitar a sua caixinha como quiser. E isso já é um exercício tanto de criatividade quanto de coordenação motora bem interessante. Então, deixa a criança decorar essa parte de fora aqui da caixinha de fósforo, tá? Isso é uma parte da nossa atividade. A próxima, o que é? A gente vai recortar retângulozinhos, que vão ficar cartinhas, fichinhas, que caibam dentro dessa caixinha. Vamos ver quanto é que mede a caixinha. Olha, a caixinha de fósforo mede 3,5 de largura por 5 centímetros de comprimento. Então, o meu retângulo da minha fichinha que eu vou fazer com papelão, papel colorido, enfim, tem que ser menor que isso, né? Menor do que 5 por 3,5, porque se for exatamente desse tamanho, vai emperrar aqui dentro, tá? Então, vou fazer um pouquinho menor. Se quiser fazer no olhômetro, eu não tenho régua. Se quiser fazer no olhômetro, como é que você vai fazer? Olha, coloca a caixinha em cima do papelão que você tem,
Pega uma tesoura, uma caneta, um lápis, qualquer coisa, e marca a caixinha, tá? Tá vendo? Olha, eu marquei a caixinha aqui no papelão. E aí, o que que eu faço? Eu pego a tesoura e recorto. Essa parte é você mesmo que vai fazer, tá? Não é a criança. E recorto um pouquinho pra dentro, ó. Tá vendo? Eu não tô recortando em cima do risco, eu tô recortando pra dentro do risco. Nossa, recortar olhando pra câmera é muito difícil. Aqui, ó, tá? Daí eu tenho certeza que esse retângulo vai ficar menorzinho, tá bom? Menorzinho e vai conseguir entrar dentro da caixinha, olha. Tá vendo? Não precisa nem de régua, é muito fácil. Vamos ver se entra na caixinha certinho? Olha, ainda tá meio justinho, mas entra e sai. Vou cortar um pouquinho mais aqui na lateral pra ele entrar e sair melhor. E aí eu vou ajustando o tamanho. Não precisa ter detalhamento, fazer tudo do mesmo tamanhinho, bonitinho, certinho, não. Faz o melhor que você conseguir, tá? Aí você já tem um tamanho bom, que cabe na caixinha, entra e sai com tranquilidade, faz os outros medindo nesse aqui mesmo. Quantas letras tem o primeiro nome do seu filho? Vamos trabalhar com o primeiro nome, tá? O meu é Gabriela, então, Gabriela. São 8 letras. Eu vou cortar 8 quadradinhos. Olha, eu risco daquele molde que eu fiz. Tô fazendo aqui com a caixinha de remédio, por quê? Porque é um papelãozinho mais fino. Como meu nome tem 8 letras, se eu fizer com papelão grosso, não vão caber todas as fichinhas, os retângulos aqui, tá? Então, eu tenho que fazer um papelãozinho mais fino. Tenho que tomar esse cuidado. Bom, eu não vou fazer todos agora pra vocês verem, só pra ir um pouquinho mais rápido pro nosso vídeo, tá? Eu vou recortar alguns e mostrar pra vocês qual que é a ideia da gente fazer com as crianças. Depois que a gente recortou os retângulos no número certinho de letras, aí a gente vai dar as revistinhas, se a gente tiver, né, pra criança procurar as letras do nome. Claro que tem algumas crianças que a gente vai precisar ajudar a encontrar as letras do nome, elas não vão encontrar sozinhas. Então, a gente tá querendo que elas aprendam, a gente ajuda, deixa elas fazerem, mas fazemos junto com elas, ajudando para que elas façam corretamente, tá? Não faz sentido a gente deixar a criança fazer errado, o que faz sentido é a gente acompanhar a criança para que ela faça corretamente. Bom, se ela encontrar a letra na revista, se você tiver a revista, ótimo, tá? Encontrou a letra, vamos ver, procurar a letra maiúscula, né? Por exemplo, essa daqui. Aqui tem 2 letras do meu nome, olha. O que que eu faço para facilitar para a criança? Eu recorto um pedaço menor onde estão as letras, tá? E aí, com a tesoura sem ponta, a criança vai cortar a letrinha do nome dela. Pode ser que ela erre, porque nem toda criança ainda tem esse controle motor. Por isso que é interessante a gente dar a tesoura para a criança, para ela ir adquirindo. Mas se ela não tiver, se for uma criança muito pequena, você pode fazer isso pela criança, não tem problema nenhum. Desde que ela encontre a letrinha, já é um exercício interessante, tá? Então, vamos lá, eu vou recortar aqui, no caso, as 2 letras A que eu vou precisar pro meu nome. E vamos supor que eu só encontrei isso daqui. Eu não tenho mais nenhuma revista, não achei mais nenhuma letra maiúscula pro meu filho recortar. Eu só encontrei 2 letras do nome dele, não tem problema nenhum. Essas 2 letras a gente cola, a criança mesmo cola na fichinha, na parte branca, lisa da fichinha, né? Ó, passa um pouquinho de cola, pode ser cola de trigo com água, vai colar do mesmo jeito, tá? A própria criança cola. E as letrinhas que ela não achar para recortar e colar, ela mesma pode desenhar no quadradinho, pode desenhar em outro papel, depois recortar para fazer esse exercício de recorte e colagem, tá? Ou, se a criança for muito pequena, a gente mesmo escreve para ela, tá? Então, eu vou escrever aqui as outras letras, por exemplo, do meu nome. Falta só um E e um L, né? Deixa eu recortar mais 2 quadradinhos aqui que vão faltar.
Opa, esse papel ficou muito feio, não gosto. Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Vou pegar aquele meu molde, né? Vou riscar. Tá? Essa parte não é difícil, essa parte de fazer o molde, riscar o retângulo. Se for uma criança de 5 anos, ela consegue fazer tudo que você conseguir passar de exercício motor para criança fazer, né? Dessas fases aí do trabalho que a gente tá vendo, tudo que for exercício motor que a criança for capaz de fazer, contornar, recortar, colar, deixa a criança fazer, tá? Porque isso também é um exercício importante de coordenação motora fina e de controle motor para criança, tá bom? Então vamos lá. Faltam aqui, o que eu falei mesmo? O E e o L, né? Se a gente achar todas as letras na revista, ótimo. Se não tiver revista e a criança conseguir, fala para ela mesmo fazer. Ou faz com lápis, dá uma canetinha para ela passar por cima, tá? O importante é a gente dedicar o máximo de funções para a criança fazer, tá bom? Delegar o máximo de funções. Aí, o que eu faço com essas letrinhas? Tá pronto? Tem todas as letrinhas para formar o nome da criança? Eu peço para a criança fechar os olhos, ficar num cantinho ali, como se fosse brincar de esconde-esconde. E eu, adulto, vou esconder essas letrinhas pela casa. Vou esconder embaixo da almofada do sofá, vou esconder dentro do armário da cozinha, um armário que seja da altura da criança, nenhum lugar perigoso, né? Vou esconder perto de um vasinho que eu tenho em cima de alguma coisa que também esteja na altura da criança. Vou esconder embaixo de um travesseiro, embaixo da coberta da cama. E aí eu posso dando pistas para as crianças. Olha, tá frio, tá quente, né? E toda letrinha que ele vai achando, ele vai recolhendo. Depois que ele fizer essa caça ao tesouro das letras, a gente vai reunir as letras todas e pedir para a criança guardar naquela caixinha de fósforo que ela enfeitou, lembra? Você deu papel colorido, brilhinho, colante, cola, tesoura e ela enfeitou a caixinha. Então, ela vai guardar o tesouro dela, que ela encontrou as letras na caça ao tesouro, ela vai guardar dentro da caixinha e essa vai ser a caixinha do nome dela. Todo dia, desafie o seu filho, a sua criança, a encontrar não, mas abrir a caixinha e conseguir montar o seu próprio nome. Ah, mas ele ainda não consegue. Ótimo, a gente está fazendo isso para ele aprender. Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos encontrar a primeira letra do seu nome. Lembra qual é a primeira letra do seu nome? Em geral, a criança já sabe a primeira letra do nome. Pode ser que ela não saiba o nome ainda, o nome da letra. Então, vamos lá, essa daqui é a primeira letra do meu nome. Ótimo, sabe qual é o nome dessa letrinha? É letra G. Vamos colocar a letra G aqui. E agora, o que vem depois no seu nome? Qual é a próxima letra? Ah, não sei. Então, eu vou te mostrar. Próxima letra é a letra A. Sabe qual é a letra A? Essa daqui, olha. Pega e coloca aqui do ladinho da letra G. E aí, você vai ajudando a criança a montar, caso ela ainda não saiba. Mas deixa como desafio para ela tentar montar. Se você fizer isso todo dia, primeiro vai ser uma brincadeira, porque ela vai estar junto com você vai estar dando atenção para ela e vai estar dentro de uma caixinha bonitinha, que ela lembra de que brincou de caça ao tesouro, das letras que ela ajudou a fazer, a colar, a desenhar. Isso é muito importante. Bom, fazendo isso todos os dias, a criança vai estabilizar a escrita do nome, que é o que a gente quer, tá? Porque esse é o primeiro contato que faz sentido, significativo, que a criança tem com a palavra escrita, é o nome dela. Depois, com o tempo, você pode fazer isso com o seu nome, com o nome do irmãozinho, com o nome da avó, com o nome da tia, com o nome do pai, tá? E a criança vai aprendendo a montar os nomes da família. Olha que interessante, olha que legal um jeito da criança escrever sem que seja maçante, sem que seja cansativo. É lúdico, faz sentido para criança pequena, tá? Mas primeiro vamos trabalhar o nominho da criança. E aí, toda vez que tiver uma atividade que a professora pedir, olha, faz um desenho dessa história que você ouviu, faz um desenho dessa brincadeira que você brincou, faz a criança montar o nominho dela, vai ser aquele exercício de estabilização do nome, mas também faz ela copiar. Depois que ela montou, olhando para esse nominho montado, faz ela copiar o nominho
nessa folha que ela vai fazer o desenho, o registro lá da brincadeira, da história que ela leu, tá? É isso que vai ajudar a criança a estabilizar o nome dela, escrever o nome dela e começar a entender o sistema alfabético, começar a entender que a gente usa letras para escrever qualquer palavra, mas temos que começar pelo nome dela, que é a palavra mais significativa que existe no mundinho dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, façam com suas crianças, vocês viram que não é nada complicado, não tem nenhum material difícil, se não tiver revista pode fazer com lápis, com caneta, com canetinha, se não tiver caixinha de fósforo pode fazer com outro tipo de caixinha pequena, mas caixinha de fósforo é uma coisa que geralmente todo mundo tem em casa, mesmo que o fogão seja elétrico, a gente acaba tendo uma caixinha de fósforo para acender uma vela, né, para acender um cigarro, quem fuma, enfim. É bem importante que a criança faça esse exercício com o nome. Esse e outros que a gente vai dar dica aí no decorrer desse tempo, tá? Mas é uma atividade legal, uma atividade lúdica, uma atividade interessante que a criança vai gostar de fazer, você vai gostar de fazer junto com o seu filho e olha quanta coisa que ele vai estar aprendendo, os nomes das letras, o próprio nome, que se use letras para escrever, isso é muito importante. Depois que você fizer, tira uma foto da criança montando, faz um vídeo da criança procurando, fazendo a caça ao tesouro. Tenho certeza que vai ser muito legal e vai incentivar outros pais a fazerem com as suas crianças também, ao verem que é tão legal e tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!